programa de hoje você vai conferir a defesa dos professores temporários na Alesp. Vai relembrar a luta contra o corte de verbas da educação. E vai ouvir um forte argumento contra as escolas cívico-militares. Acompanhe. Na segunda-feira, dia 4 de junho, a segunda presidenta da APUESP, professora Bebel, subiu na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para alertar sobre a situação dos professores temporários. Nós estamos muito preocupados aí com a provinha de novo para atribuição de aulas para categoria O, o professor que é contratado temporariamente. A gente entende o seguinte, poxa, mas se teve um concurso público, 174 mil passaram, por que é que não os efetiva? Por que é que mantém-os na condição de precários, né? Ou precárias, majoritariamente precárias, que somos mulheres. Então, temos que fazer esse debate. Essa casa tem obrigação de criar uma forma de contratação justa, até que se chame para o concurso, mas uma forma de contratação justa e não precária da forma como está no estado de São Paulo. Na semana passada, o governo estadual retirou da Assembleia Legislativa o projeto de lei que cortaria verbas da educação. Para os defensores da escola pública, foi uma vitória, mas ainda há preocupação. Essa luta foi empreendida na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela APUESP, a resistência feita na Assembleia internamente pelo mandato da nossa deputada, professora Bebel, e pelos deputados que têm compromisso com a educação, foi muito importante, porque foram meses de resistência dentro da Assembleia Legislativa, semanalmente, contra um projeto perverso porque retira 10 bilhões da educação. Porque nós estamos falando de uma escola pública que precisa de investimento, que precisa de cuidado, que precisa de mais funcionários, que precisa que pague o piso salarial dos professores, que devolva o confisco que foi retirado dos aposentados. Então, no momento em que falta itens básicos na escola pública, que falta coisas simples, a gente enfrenta uma luta muito grande para garantir a qualidade da educação, com o comprometimento de cada professor e professora. Essa luta, ela foi fundamental, porque nós conseguimos que, neste momento, os recursos da educação, eles fiquem blindados para a educação, porque já são insuficientes, porque já temos situações e problemas que nós temos que melhorar para a nossa população do Estado de São Paulo. Então foi várias estratégias, toda semana na Comissão de Constituição e Justiça, tentando conversar com cada deputado e deputada. Vencido esse prazo, nossa segunda presidenta e também deputada estadual fez a leitura de um voto contrário muito substancial, mostrando cada necessidade da nossa escola pública, da educação. Os profissionais foram horas e horas e horas obstruindo, mais uma obstrução com conteúdo, dizendo: senhor deputado, senhora deputada, olha a situação que está a educação do Estado de São Paulo, não pode retirar 10 bilhões. O tema foi retirado de pauta, mas nós continuamos vigilantes, atentos, vamos continuar pressionando os deputados, o governo. Nós vamos ter um grande ato ainda nesse mês de junho, no dia 21, em São Paulo, trazendo todo mundo, e esse ato é para dizer: educação pública de qualidade, sim, para os nossos estudantes com profissionais valorizados. As imagens de professores paranaenses circularam por todo o país nessa semana. Eles protestavam contra a privatização de escolas públicas. Uma marcha em Curitiba reuniu mais de 20 mil profissionais de educação e houve protestos em todo o estado. Também viralizou na internet a declaração de um professor emérito da USP, especialista em educação e administração escolar, sobre a implantação das escolas cívico-militares em São Paulo. Não há nada mais escatologicamente contrário ao espírito pedagógico do que o pensamento militar. Como educador e como cientista da educação, sempre sonhei em ver o dia em que o modo de agir da escola fosse utilizado para a humanização dos quartéis. Infelizmente, o que se vê hoje é o contrário: as forças da morte invadindo a escola para descaracterizá-la.
Isso não é só uma burrice do ponto de vista pedagógico, mas uma violência contra os educandos e uma humilhação para nós docentes. E pensar que há até professores que acreditam nisso. Dizem que é a favor da disciplina. Ora, vai estudar um pouquinho para saber que disciplina pedagógica não tem nada a ver com comportamento militar. A educação é formação para a autonomia e para a vida, enquanto o ensino militar se orienta para a obediência burra e para a negação da vontade individual. O professor Vitor Paro é autor de vários livros e artigos sobre educação e gestão escolar e é uma referência na área pedagógica. Na última segunda-feira foi celebrado o Dia Nacional da Educação Ambiental. Conheça então um livro gratuito que apresenta experiências educativas em unidades de conservação ambiental. A Fundação Florestal, que hoje é quem coordena, as unidades de conservação do estado de São Paulo, ela nos procurou em 2018 para fazer uma formação com os monitores ambientais, uma formação de educação ambiental. A Fundação Florestal tinha acabado de lançar um programa estadual de educação ambiental das unidades de conservação, onde dizia que cada unidade de conservação teria que fazer um plano de educação ambiental de forma participativa. E nisso foi publicado um edital do programa Biota FAPESP, que era um edital de pesquisa aplicada à unidade de conservação. E dentro desse financiamento havia a previsão de um livro para disseminar os resultados do projeto em todas as unidades de conservação e escolas do entorno de unidades de conservação. Então esse livro, ele surge dentro desse financiamento. Eu queria começar também destacando a característica da capa, pela busca envolver característica das 4 Cs. Então tem palmeira, tem a palmeira jussara, tem determinadas plantas que eram características de uma ou outra C, tem a constituição da colmeia envolvendo humano e não humano, como por exemplo a abelha, envolvendo diferentes etnias e mostrando esse processo de construção coletiva e um processo aberto. É muito difícil falar para um professor que ele tem que discutir características de uma unidade de conservação se ele está no município que não tem uma unidade de conservação. No entanto, a compreensão mais ampla do papel das unidades de conservação, ela vai aparecer ali no capítulo 2, quais são os tipos de unidades de conservação, antes de caracterizar as UCs que a gente trabalhou. Então, se o professor quer trabalhar com seus alunos a diferença de uma estação ecológica, de uma reserva biológica, de uma área de proteção ambiental, de um parque, de um refúgio, ele também tem esse espaço em termos conceituais, mas se ele quiser conhecer que os espaços das UCs são espaços de histórias de pessoas, também, além dos espaços territoriais, ele também pode conhecer os vídeos que foram feitos todos de forma colaborativa com as comunidades, gestores, educadores que atuam nessas UCs. E ao mesmo tempo, outro material que a gente tem disponível online é o material das fichas das abelhas, que são 15 espécies de abelhas nativas que foram mapeadas em 2 UCs, e nas fichas você consegue analisar uma série de informações e consegue procurar com uma lupa, que foi uma das atividades que a gente investigou, e tentar identificar que tipo de abelha é aquela. A forma física tem poucos exemplares que a gente distribuiu, mas ele não é vendido, ele foi feito com recursos de projeto, então a gente conseguiu fazer poucos exemplares, mas nós temos o e-book que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode acessar o e-book, as fichas das abelhas e a playlist dos vídeos. Então é um conjunto de materiais que a gente consegue, com o apoio da FAPESP, da Fundação Florestal, entregar aí para a sociedade utilizar, principalmente professores e professoras. A edição de hoje do Educação na TV fica por aqui. Para outras notícias sobre educação no estado de São Paulo, fique ligado no portal e também nas redes sociais da APUESP. Até a próxima semana.